Quando você está lá dentro, lá, Arlindo, na sua empresa, que você levanta cedo, vai cuidar daquele povo que Deus colocou debaixo da sua autoridade, debaixo da sua mão, você está prestando um culto a Deus. Glória a Deus, quero agradecer o trabalho do ministério da nossa comunidade de louvor, adoração. Semana passada nós tivemos aqui o encanto do House, da banda House, que ministra no sábado à noite. Hoje, de manhã à noite, o coral. E nós vamos ter o nosso coral também na próxima quinta-feira no nosso encontro de fé. Parabéns a todos os nossos coralistas, que Deus possa abençoar vocês ricamente e que nós possamos nessa manhã internalizar essa música que nós cantamos, de nos voltarmos a Deus e nos voltarmos ao primeiro amor. E voltar, às vezes, significa ressignificar, significa rever, significa reavaliar. Nós estamos numa manhã de Santa Ceia, onde o pastor Djalma, com muita propriedade, falou sobre você, um autoexame, sabe? Olha para você mesmo, olha para dentro de si. Às vezes nós olhamos muito para fora, para os outros, e a gente tem que voltar para nós e falar assim: peraí, Senhor, como que eu estou, né? Gostaria de conhecer quem nos visita hoje pela primeira ou segunda vez. Dá um sinal com a sua mão aí, por favor, para me ajudar. Fica com sua mãozinha levantada aí para me ajudar. Tem um casal ali, tem as duas famílias da Nazareno Central de Campinas. Temos aqui um casal, temos aqui Arlindo. Deus abençoe você, Arlindo. Eu vim cantar no coral, Arlindo. Agora na Mariana e no Pedro a gente tem que dar uma peia. Dá uma peia. Olha aí. Sejam bem-vindos. Preencha aí um papelzinho de visitante. Nós temos uma pessoa ali no meio com a mão levantada. Por favor, eu peço que alguém chegue ali. 2 pessoas. Já está chegando ali. Nós temos aqui, o nosso pessoal vai entrar em contato com você e nós vamos tomar um café junto. Você que está chegando na nossa comunidade, de repente você fala assim: eu quero participar dessa comunidade. Uma maneira de participar de alguma coisa significativa, de estar em comunhão com pessoas, de ver alguma coisa nova, diferente. E aqui ela tem um encontro com pessoas maravilhosas, e nós temos encontro com pessoas maravilhosas, porque eu estou conhecendo pessoas dessa cidade no nosso coral aqui que nos encanta o trabalho, encanta a vida, encanta a missão de vida, encanta o propósito. Porque existem pessoas que acreditam que Deus só usa a gente que está sentado no banco da igreja. Existe uma coisa chamada mandato cultural, que existem pessoas, às vezes sem perceber, ela faz coisas assim extraordinárias, e Deus usa pessoas de forma estratégica para abençoar nações, para abençoar pessoas, para abençoar vidas. Às vezes você tem um empresário, o cara ele é ético, ele é honesto, ele é criterioso, ele é correto. E ali ele tem 10, 15, 20, 30 pessoas debaixo da autoridade dele. Ele não tem consciência que Deus está usando a vida dele ali para abençoar pessoas. E às vezes, no meio daquelas pessoas que estão dentro daquela empresa ali, ele não sabe. Tem um cristão ali orando pela vida dele: Senhor, abençoa o meu patrão, abençoa esse homem, abençoa a esposa dele, abençoa o filho dele. Senhor, abençoa esse meu local de trabalho. Você não sabe, tem ali. E Deus vai fazendo milagres. Existe uma doutrina chamada, entenda, Jesus ele falou: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu vou enviar para vocês o meu Espírito.
e Ele estará convosco, Ele estará em vós, e Ele convencerá o homem do pecado, do juízo e do destino. Então o Espírito Santo trabalha, Jander, nesse mundo, assim, de forma sobrenatural que nós não entendemos. Existem pensamentos, sentimentos, percepções que são nossos, mas não têm origem em nós. Bem-vindo ao mundo do Espírito Santo. E aí, você chega lá, de repente uma pessoa sente de falar alguma coisa para você naquele dia de manhã. Você vai tomar café com um amigo, o amigo está tomando café, batendo papo com você. Ele não sabe, mas ele está falando um monte de coisa para você, que você gostaria de ouvir de Deus. E Deus usa ele para falar para você. Isso chama graça preveniente. O que é graça preveniente? É uma graça que prepara o nosso coração. Porque nós temos um coração duro. Nós não conseguimos nos encontrar com o Pai, com o Criador por conta própria. E Deus, Ele é tão gracioso, Ele é tão amoroso, que sem a gente perceber, Ele usa essa doutrina que nós chamamos de graça preveniente. Uma situação, uma circunstância, ali o Espírito Santo usa alguém para tocar no seu coração um pequeno detalhe, aí toca uma outra coisinha, um amigo fala assim para você, você vai no culto comigo hoje. Sua mulher fala assim, eu vou cantar lá com as meninas no coral da igreja. Não é assim, Cris? E as meninas ficavam aqui, estou orando pela Cris, estou orando pelo Arlindo. É assim, Arlindo, que acontece? Isso chama graça preveniente, eu estou explicando aqui. Aí a mulher, lógico, né, mulher exponencial, chega e fala assim, eu quero que você vá lá me ver cantar, amor. Aí um cara não pode resistir a um convite desse, né? Assim, uma mulher, quer dizer, com uma mulher exponencial, e ela ainda é cantora, e se eu não for lá ver ele, alguém vai ver. É igual mulher quando anda em shopping sozinho, não deixa, Arlindo, porque tem uns manequim vivo hoje, que a mulher passa, o manequim faz assim, e você dança, malandro, porque você não anda com a sua namoradinha do lado lá, não, vai lá sozinho, detesto shopping. Tem uns camaradas aí que gostam de shopping, tem uns gavião, você abre o seu olho, malandro, vamos para a palavra, que esse negócio aqui está virando para um outro lado. Eu quero ler Mateus no capítulo 4, eu quero falar sobre santidade e adoração. Santidade e adoração. Na minha última mensagem, eu estou falando aqui algumas reflexões que eu ouvi de um pastor amigo, de um livro sobre expressões de santidade. Então nós encontramos expressões de santidade na justiça. Eu falei sobre o farisaísmo aqui. Semana passada eu falei sobre a justiça de Deus. Hoje eu quero falar sobre santidade e adoração. Um Deus que é santo, exige de nós santidade, exige da nossa parte santidade. 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 5, olha o que diz. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em todo o vosso procedimento. Todo o vosso procedimento. O que é santidade? Santidade é um jeito de estar diante de Deus. Santidade é um jeito da gente se apresentar diante de Deus. Santidade é um jeito da gente viver diante de Deus. E a santidade, ela vai sendo detalhada na palavra de Deus. A santidade, ela vai sendo expressa na palavra de Deus, em muitas formas, em muitas realidades. E hoje de manhã eu quero lembrar da fala de Jesus em Mateus no capítulo 4, em um momento muito interessante. No momento da tentação de Jesus. Jesus havia jejuado 40 dias, estava lá. Jesus está no deserto. E no momento do jejum de Jesus, no momento ali, a serpente aparece diante dele, o diabo, o demônio aparece diante dele, e a certa altura, nesse momento de confrontação da serpente, do inimigo com Jesus, Jesus declara, em Mateus no capítulo 4, no verso de número 10 do capítulo 4, diz assim, Jesus disse-lhe,
Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor, o seu Deus, adorarás, e somente a Ele prestarás culto. A santidade sendo um jeito de entrar na presença de Deus, a santidade encontra na adoração uma das expressões mais privilegiadas. Adoração como santidade. Adore o Senhor, o seu Deus. Somente a Ele preste culto e somente Ele adore. Adorar e cultuar. Adoração e culto como expressões de santidade são duas coisas diferentes. Adorar é uma expressão do coração. A adoração diz respeito a uma atitude interior. Adorar é uma postura diante de Deus, é uma forma de estar diante de Deus na condição, na posição de adorador. E essa expressão, ela encontra paralelo na sociedade grega, na sociedade romana, na sociedade grega e romana, onde adorar era se prostrar. Adorar era se ajoelhar, colocar o rosto em terra, prostrar-se, beijar os pés daquele que está recebendo a veneração. Então adorar, portanto, é esse reconhecimento da grandeza, é o reconhecimento da superioridade, da autoridade, do poder e da prerrogativa soberana daquele que está diante de nós. Nós temos consciência que existe algo muito grande diante de nós. Por isso que Jesus, ele vai dizer que na verdade aqui, Jesus ele está citando Deuteronômio no capítulo 6. Ele está dizendo: adore somente a Deus. Há somente um ser em todo o universo, um ser acima de todos os seres, um ser que dá origem a todos os seres, somente um adorarás e diante de quem devemos nos prostrar. Somente um é digno da nossa entrega absoluta, da nossa submissão completa, da nossa submissão radical, da nossa expressão de confissão, da nossa expressão de dependência, sujeição completa. Somente Deus, você não vai encontrar nenhum outro. É isso que Jesus está falando aqui. Jesus está dizendo que adorar, se prostrar, esse entregar-se totalmente, é algo que nós devemos fazer somente a Deus e mais ninguém. Como também o fato de que diante de Deus não há outra postura e não há outra forma de estar, senão que seja na condição de adorador e adoradora. Não tem como você estar diante de Deus de outra forma, e não tem um outro ser que você deva prestar adoração. Por isso que Jesus vai dizer na sua conversa com a mulher samaritana, registrada em João no capítulo 4. Ele diz que vem a hora, e já chegou a hora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E é esses verdadeiros adoradores que o Pai procura. Deus procura adoradores. Por quê? Porque a única condição possível da nossa parte para com Ele é a adoração e não a outra. Isso quer dizer que nos colocamos diante de Deus, reconhecendo sua soberania, sua superioridade e o seu direito sobre nós. Nós nos rendemos e nos colocamos ao seu dispor. E diante do Criador nós reconhecemos o nosso lugar e o lugar de Deus. E reconhecemos que Ele tem todo o direito sobre nós, de fazer com a gente o que Ele bem desejar, de realizar em nós o que Ele quiser, como quiser, da forma que quiser e através de nós. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso,
e nós estamos rendidos aos teus pés. Quando Jesus ele diz que toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele está recebendo legitimidade da parte de Deus. Ele está recebendo poder. Ele está recebendo potência, competência. O apóstolo Paulo diz: dele, por ele, para ele são todas as coisas. É Deus que dá origem a tudo, é Deus que dá sustentação a tudo, e tudo está à sua disposição. E a nossa atitude diante dele, então, é nos rendermos a ele. E porque nós nos rendemos a ele, nós prestamos culto. Prestamos culto a ele. Então, o prestar culto, o cultuar, é aquilo que fazemos a partir da nossa atitude de rendição. Eu me rendo, eu reconheço seu poder, a sua potência, a sua autoridade, eu me prostro, e a partir desse meu prostrar, eu presto culto. Então a nossa atitude de rendição, de reconhecimento, de soberania sobre as nossas vidas. Então, olha que interessante, adoração é uma atitude do coração, de rendição diante de Deus. O culto é a ação consequente da minha rendição. O culto é aquilo que eu faço. O culto é como eu me expresso diante desse Deus. O culto é como eu me coloco diante desse Deus. É por isso que a expressão que Jesus vai usar aqui, culto, ela é muito interessante. Quando você vai observar essa palavra culto, ela aparece em outros momentos do Novo Testamento. Eu coloquei aqui 2 ou 3 para você poder compreender. Por exemplo, quando Simeão, o sacerdote, está no templo, Jesus ainda bebê, ele é levado para ser consagrado. E o sacerdote Simeão, ele diz o seguinte: eu posso morrer, despede o seu servo em paz, porque o teu servo, os meus olhos, já viram a tua salvação. Quando Simeão está ali no culto, quando ele está ali no seu, não no culto, é culto, mas eu vou usar aqui, o seu turno sacerdotal. Quando ele está ali trabalhando no templo, o que diz aqui que esse turno sacerdotal de Simeão é que ele está prestando culto a Deus. Como também na igreja de Antioquia, em Atos no capítulo 3, estavam 5 pastores e profetas e mestres. Diz assim que eles estavam orando e jejuando, eles estavam ali, a expressão que se usa, que eles estavam prestando um culto a Deus. Mas também o apóstolo Paulo, no seu ministério aos gentios, em Romanos no capítulo 15, é descrito ali que o trabalho, a missão de vida do apóstolo Paulo, também é descrito como um culto a Deus. A oferta que os irmãos de Corinto levantam financeiramente para socorrer os pobres de Jerusalém, essa oferta nas escrituras, ela é descrita também como um culto a Deus. Do mesmo jeito, em Romanos no capítulo 3, fala de autoridades, fala de autoridades civis, fala de governantes, aqueles que exercem autoridade na sociedade e agem em delegação da parte de Deus, porque estão postos por Deus, porque a Bíblia diz que não existe autoridade que não venha de Deus. Essa ação de governo civil na sociedade é descrita em Romanos como culto a Deus. Tanto que a palavra de Deus diz que nós um dia vamos ter que prestar conta diante de Deus. Ele fala assim: todo homem, toda mulher, toda autoridade, todo poder constituído, e ele fala ali, governo e nação. O presidente do Brasil, ele vai prestar conta diante de Deus, não somente como servo comum, mas ele vai prestar conta diante de Deus com a autoridade que lhe foi concedida como governo. Eu vou prestar conta diante de Deus como pastor também. E a Bíblia diz que a quem muito foi dado, muito será exigido.
Entenda, eu quero que você entenda isso. Desde o ofício religioso no templo, a uma reunião que você tem no seu trabalho, a uma pessoa que você atende no consultório, a uma oferta aos pobres, a uma visita, a uma pessoa enferma, uma visita ao encarcerado, uma ação pública de governo, tudo isso é culto a Deus. Tudo isso deve ser feito a partir da nossa adoração a Deus, porque reconhecemos que tudo é dele. E ele dispõe de tudo aquilo, que ele sustenta tudo também, e tudo quanto fazemos é um culto a Deus. Tudo que vier à mão para fazer, faça como se fosse para Deus. Então o culto não é esse momento aqui das 10 ao meio-dia. Culto não é o momento das 7h30 até as 9h30 que nós fazemos, ou que nós vamos fazer novamente, o coral estará aqui das 18 até as 19h30, não é isso. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim: eu rogo a vocês que apresentem os seus corpos num sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E esse racional aqui no original não tem nada a ver com a mente, com a racionalidade, com a razão, com a inteligência, muito embora o culto deva ser diligente. Mas a expressão de Romanos 8 aqui, culto racional, ele está querendo dizer o seguinte: é autêntico, legítimo, culto verdadeiro. O culto, portanto, ele é um serviço a Deus. E qual é o serviço que nós prestamos a Deus? A vida toda. Quando é que você cultua a Deus? Não é quando você está aqui na igreja. É quando você está lá dentro da Dell. É Dell que chama? De novo. Como que é? De novo? Lenovo. Quando você está lá dentro daquela empresa lá, você está prestando um culto a Deus. Amém? Quando você está lá dentro, lá, Arlindo, na sua empresa, que você levanta cedo, vai cuidar daquele povo que Deus colocou debaixo da sua autoridade, debaixo da sua mão, você está prestando um culto a Deus. Quando o Dr. Robson, a doutora Daniela está atendendo os pacientes lá naquela cadeira lá, estão prestando um culto a Deus. Quando você está fazendo o trabalho que você faz de cantar, onde você foi chamada, você está prestando um culto a Deus. Quando o Sérgio está dando aula, ele está prestando um culto a Deus. Quando o Fábio está lá trabalhando na empresa, está prestando um culto a Deus. Culto, portanto, é um serviço, isso é estar prostrado diante de Deus e viver em resposta ao direito em que Deus tem sobre a sua criação. Isso é tão essencial na Escritura, que isso aqui está presente lá no Jardim do Éden. Lá com o primeiro casal, da mesma forma, né, que está presente aqui em Mateus no capítulo 4. Está presente lá no primeiro casal, está presente aqui com Jesus sendo tentado no deserto com o diabo. Porque se você for ver Mateus capítulo 4 também, assim que Paulo vai dizer para nós em Filipenses no capítulo 2, Paulo vai falar a respeito de Jesus. Porque se você abrir a sua Bíblia no Filipenses capítulo 2, no verso de número 5, olha o que Paulo diz. Ele fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha que interessante isso. Que ele diz, que sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ou poderia apegar-se, mas ele se esvaziou, e vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens, e tornou-se humano. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha gente, não seja como o primeiro casal da nossa humanidade, que eles não eram Deus, mas eles queriam ser Deus. Lembra da proposta da serpente para o primeiro casal? Se vocês fizerem isso aqui, vocês vão ser igual a Deus. Por que vocês não sejam igual a Deus? Por que vocês não ficam igual a Deus? Vocês não precisam ficar assim. Seja como a segunda humanidade, que era Deus, mas quis ser igual ao homem.
e que se esvaziou e tomou a forma de servo. Olha que lição profunda aqui. Ser humano é ser servo. É isso que é ser um adorador. Isso significa que nós nos prostramos aos teus pés como servos de Deus, e a nossa atitude de prostração, de rendição, de entrega, de reconhecimento de que não somos Deus e não queremos o lugar de Deus. Eu quero ficar no meu lugar e Deus no lugar dele. E quando eu estou no meu lugar, eu tenho a consciência de como eu devo estar naquele lugar, porque Ele é Deus. Nós o servimos e agimos no mundo para fazer a vontade, então nós o cultuamos através daquilo que eu faço, através daquilo que eu penso, através daquilo que eu ajudo, todos os meus atos. Quando Jesus diz o seguinte, que a hora vem e já chegou, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Jesus está dizendo: eu sou o verdadeiro adorador. E eu vim ensinar aqui para vocês o que é ser adorador. E eu vim ensinar para vocês aqui o que é ser humano. Ser humano é ser igual adorador. Porque ser humano e reconhecer essa divindade, reconhecer esse poder, não existe outra posição para mim senão prostrado e rendido diante do poder dele. E eu vim aqui ensinar vocês que adorar é servir. O que é adorar, pastor? É servir. E na pessoa de Jesus, essas expressões se tornam idênticas. E não existe uma sem a outra. Ser adorador é ser humano. Ser adorador e ser humano é servo. Porque a nossa humanidade está em adorar a Deus. Adorar a Deus é servi-lo. E quando servimos, nós nos humanizamos. Quando o adoramos, nós nos humanizamos. Porque aqui em Mateus no capítulo 4, o que a serpente fala para Jesus? Por que você se submete resignado na sua condição de pó? Por que você faz isso? Se você é filho de Deus, por que você não se manifesta em cima desse monte? Para que a glória desça nesse lugar e centenas e miríades de anjos venham, por que você não acende os holofotes sobre você? Por que você aceita passar fome? Por que você aceita o anonimato? Por que você não constrói o seu nome? Por que você não acende os holofotes? Eu posso dar isso para você, Jesus. E Jesus, ele diz o seguinte: eu fico resignado na minha privação para fazer a vontade de Deus. Porque no momento que eu abandonar a minha rendição diante de Deus e reivindicar o status divino, eu me desumanizo, eu me diabolizo, eu me serpentizo, eu me demonizo. Porque ser humano é ser adorador de Deus, e ser adorador de Deus é servir. E todas as vezes que os seres humanos, eles colocam numa posição de querer ser servido, você está perdendo a sua humanidade. Só que você não está ganhando a divindade. Você está se diabolizando. Sabe, né, essas expressões, você sabe com quem você está falando. Isso é diabo. Não sei não, Satanás. Nós perdemos a nossa humanidade porque perdemos o nosso lugar de adoração. Agora, o exemplo de Jesus para nós é esse. É por isso que na igreja nós partimos o pão e tomamos o cálice. Olha que coisa extraordinária. Jesus, ele entregou a própria vida num ato de adoração. Jesus, ele sendo Deus, se fez igual a nós, e na nossa identificação conosco, ele se faz adorador como? Ele serve. E ele serve ao absurdo a ponto de entregar a própria vida. Isso é santidade.
Não é você vir no culto e você sair chateado porque alguém não te cumprimentou. Isso aí é. Né? Ninguém me cumprimentou. Isso não é vida de adoração. Vida de adoração é servir. É você vir no culto e falar: Senhor, me enche da sua graça. Deixa eu encontrar alguém hoje que precisa de um ato de adoração minha. Eu quero olhar para essa pessoa de um jeito tão profundo que ela se sinta valorizada ao extremo. E quero que ela perceba que ela não está sozinha nesse mundo. E eu quero que o meu olhar seja o teu olhar. Eu quero que o meu sorriso seja o teu sorriso. Isso é santidade, se curvar diante de Deus, admitindo a nossa condição, o nosso status de criatura, sem revolta, sem rebeldia, sem reivindicações, sem murmuração. E diante de Deus, nós nos colocamos aos teus pés. E dizemos o seguinte: aqui é o meu lugar. Sabe de uma coisa? Existem muitas pessoas que acham: não, eu não quero essa condição. Vou dizer uma coisa para você. Quando nós assumimos de fato a nossa condição, a nossa vida se integra. A nossa vida se amarra. A nossa vida toma sentido. Porque a partir dessa atitude interior, eu começo a me movimentar nesse mundo, e a minha vida inteira, cada um dos seus detalhes é um culto a Deus. Ser de Jesus não é esperar o céu na terra, não. Ser de Jesus é ser um adorador, uma adoradora, e transformar a vida em um culto. Transformar a vida em um culto a Deus, cada mínimo detalhe da sua vida. E aí você entra no reino com gratidão, você entra no reino com temor, com reverência. E aí você diz o seguinte: a partir de agora, todos os meus atos são um culto. Todos os meus atos vai ser uma expressão de Deus, que deu origem a tudo, inclusive deu origem a mim. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se essa compreensão da palavra de Deus e se o exemplo de Jesus não mudar a maneira como você diz bom dia para a primeira pessoa que você encontra, nada vai mudar a sua relação com as pessoas. Sinceramente, irmão. Porque cristianismo é uma experiência. Eu não posso, aqui, cara de Maria concebida sem pecado, dentro do meu condomínio, todo mundo me conhece como o chatão. Ninguém suporta esse cara. Isso é uma azia. Condomínio, o cara passa aqui, não olha para ninguém. Isso é o diabo. Se ele não é o 666, o crente besta, ele é meio besta, ele é 333. Se isso não mudar, se isso não mudar a maneira como você está transitando entre os humanos, nada vai mudar. Porque para nós, santidade é esse estado permanente de consciência, de que nós estamos num lugar que não é nosso, e que reconhecemos que há um ser, que ele tem direito sobre nós, e agimos com cada detalhe da nossa vida, e fazemos cada detalhe da nossa vida um culto a Deus que adoramos. E quando nós temos essa consciência, longe de nós essa fala, né? De você às vezes chegar e cometer o pecado, mas também, né? Você sabe onde eu cheguei, você sabe o que eu fiz, né? E aí? E o que você fez? Porque eu conheço um monte de gente melhor do que eu. Mais bem formado, mais bem instruído no sentido intelectual de família, de origem de família, e nada. Então é Ele. Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Somente ao Senhor adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Isso nos liberta desse vício maldito, dessa postura maldita na nossa sociedade, de se relacionar com o mundo, com as pessoas, a partir dos papéis que nós desempenhamos. Me liberta desse papel maldito de querer me relacionar com as pessoas. Você sabe que eu sou o pastor da igreja do Nazareno, né? Viu? Não, eu sou um filho amado de Deus, revestido de Cristo Jesus. Porque ser pastor
não me torna maior do que eu já sou. Ser maestrina não torna a Sônia maior do que ela é. E se ela encontrar com um super... Fala o nome de um maestro que você admira, Sônia. Um top das galáxias. Fala aí. Não, esse nome é muito difícil para mim falar. Eu sou nordestino, gente. Dá um microfone para ela falar aí. Está gostando do culto? Então fala o rapaz para nós. Mary Slope. Esse rapaz, hein? Esse cara deve ser muito top, porque... É mulher? É mulher, mais top ainda. Ó, top demais. Você sabe que essas pessoas top têm um nome diferente, assim. Não é Silas, não é Zorilda, não é Mateus, não é... Os nomes, gente, tem uns nomes lá em casa que só a graça de Deus. Marlúcia. Eu fico pensando, o que minha mãe estava na cabeça de pôr esses nomes? Não é possível. Ela estava perdida, né? Lógico. Que era tanto nome para arrumar, ela orava e falava assim, me dá um nome novo aí, mas você já teve muito filho, dona Zorilda, 14. Aí acho que o primeiro que vinha na cabeça ela dava. Marlúcia, Nereu, irmão. Mas Sônia, quando você está diante dessa Mary, não existe nada na vida dela que pode tornar você menor do que você já é, porque você é uma filha amada de Deus. Porque nós reconhecemos que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque papel que nós desempenhamos na sociedade também tem prazo de validade vencido, irmão. Um dia juiz deixa de ser juiz, médico deixa de ser médico. Ah, ela está falando, graças a Deus. Aí você vai só cantar no coral aqui. Mas lembra que enquanto você está naquele consultório também ali, você lembra do que eu falei hoje. Você fala, Senhor, eu estou aqui prestando um culto ao Senhor. E eu não sei com quantas pessoas hoje eu vou adorar nesse lugar. Mas eu quero lembrar sempre que eu estou diante do Todo-Poderoso. E aí, quando a gente faz, lá na frente, a pessoa pode dizer o seguinte. Você sabe, um dia eu fui no consultório de uma médica, eu não me lembro o nome dela. Mas parece que Deus trouxe uma revelação para ela que ela foi em cima do meu problema. Foi um negócio diferente. Foi um negócio diferente. E é assim mesmo. É assim. Eu quero convidar você para você começar a repensar quem você é. Você é um ser humano querendo ser Deus? Você já perdeu o foco da sua adoração? Você se relaciona com a vida através do quê? Através do seu carro? Do seu cargo? Do seu emprego? Do seu salário? Da sua casa? Porque se relacionar partindo desses princípios é caminho para o fracasso. É caminho de gente fracassada. Se relacionar a partir de quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou um filho amado de Deus revestido de Cristo em Jesus. Reconheço a soberania dele e eu sei o meu lugar. E o único lugar e a única forma de eu estar diante desse Deus é só uma, prostrado. Não é só quando eu estou aqui pregando, é em qualquer lugar. Lá dentro de casa com a minha esposa. Ela me ouve aqui há 19 anos. Com os amigos, na casa do meu cunhado, na casa fulano, na casa... Entendeu? Vamos ficar de pé. Estou obedecendo os meus horários, hein? Neguinho que não obedeceu os horários aqui agora, falou assim, eu estou cumprindo com meus horários, olha lá, 11h30. Mas não é para você levar a sua esposa para fazer comida em casa. É para você ter mais tempo de comunhão aqui, conversar com alguém e tal. Porque algumas irmãs começaram a reclamar. Pastor, o senhor está acabando o culto mais cedo e está pregando menos, e o meu marido quer que eu chegue em casa e faça comida. Wesley. Não, leva a Michele, filho. Porque a Michele é do glamour, filho. Ela conhece as receitas internacionais, como a Sônia conhece os nomes das grandes, né? Gente internacional é assim, você tem que tratar dentro do padrão internacional. Muito bem, gente. Eu gostaria que hoje de manhã, você colocasse a sua vida diante de Deus.
Que você não fique pensando assim, eu preciso voltar a servir, eu preciso voltar a fazer alguma coisa, eu preciso começar a tomar alguma posição na minha vida. Não. Você só precisa lembrar quem é você e quem é Deus e começar a dar significado àquilo que você faz. E lembrar que o que você faz é um culto a Deus. Porque não adianta também você ser um faz-tudo na igreja e sua vida aí fora está tudo desmantelada. Porque a nossa vida, ela fala muito mais alto do que, lembra da religião dos fariseus? A religião dos fariseus é a religião do falar muito e não fazer nada. A religião de Jesus é aquela que a gente faz. Faz onde Deus nos coloca. Faz onde Deus te colocou lá, sabe? E Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Eu tenho certeza. A sua vida vai se integrar. Quando você se colocar nessa posição mesmo assim, eu sou um adorador. Eu sou um adorador. Eu estou prostrado. E se eu estou prostrado e eu sou um adorador, eu vou fazer tudo na minha vida como se fosse para Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Milagres e coisas extraordinárias vão começar a acontecer na sua vida. Enquanto você estiver na sua vida trocando 8 horas de trabalho por um punhado de dinheiro, você vai ser um eterno insatisfeito com tudo na sua vida. Pare de trocar, irmão, tempo de trabalho por dinheiro. Isso aí... pastor, mas o que eu faço eu não gosto. Tá bom. Ninguém nasce fazendo aquilo que gosta. A gente faz o que precisa fazer, para depois a gente adquirir o direito de fazer aquilo que gosta. Eu já vendi jornal, já vendi bolo em porta de escola, já vendi coxinha, já vendi quadro na rua, já fui funileiro, já fui restaurador de carro, já foi de tudo nessa vida. E Deus vai trazendo a gente assim, vai caminhando e vai dando significado. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos que o Senhor venha ministrar no nosso coração através da Tua palavra. Às vezes, Senhor, frequentando a comunidade durante muitos anos, nós vamos tratando as coisas do reino de forma leviana e de forma muito simplista. E quando nós tratamos as coisas do reino de forma leviana, eu imagino que na nossa vida lá fora as coisas devem estar muito mais rasas. Então que nós possamos ter consciência que nós somos homens e mulheres que fomos chamados para sermos adoradores. E que ser adorador é assumir a nossa humanidade. E que não existe outra forma de estar diante do Criador, senão prostrado, encurvado, rendido aos teus pés. Para que o Senhor possa integrar a nossa vida. Porque a nossa vida se desintegrar justamente quando nós queremos ter o controle. O controle do cuidado, o controle de tudo, o controle de pessoas. Longe de nós, ó Pai. Longe de nós essas situações. Porque nós queremos ser servos do Senhor e imitar o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo. Que mostrou para nós, ao absoluto, foi assim no mais profundo mostrar. Entregar a sua própria vida, por amor de nós. Oramos, agradecidos. Se você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus.